Amém, amados? Graças e paz a todos, amém? Vou compartilhar, irmãos, a minha experiência de hoje. No momento do louvor, irmãos, estava louvando ao Senhor e rapidamente assim eu tive uma visão, irmãos. E eu de olhos fechados, sabe, irmãos, eu enxergava muitas correntes sendo quebradas. E essas correntes, elas não estavam no chão, elas estavam no alto. E eu vendo aquelas correntes, eu fiz uma pergunta ao Senhor, dentro do meu coração. Eu disse: Senhor, o que são essas correntes? E o Senhor falou bem assim: eu vou te revelar no momento que eu te levar na experiência. Eu disse amém. E eu continuei louvando ao Senhor, a apóstola continuou ministrando. Ela foi ministrando nos irmãos, até que ela ministrou o arrebatamento em mim. E assim que ela ministrou, eu fiz a pergunta ao anjo, ele disse que sim, que ele cria no Senhor. E nesse momento, um anjo do Senhor, eu vi um anjo muito diferente, irmãos. Esse anjo eu nunca tinha visto, um anjo muito poderoso, irmãos. Eu olhava para a asa desse anjo, eu via 2 olhos, um olho em cada asa desse anjo. E eu vendo, sabe, irmãos, aquele anjo, e ele me levava ao céu. E quando eu chegava ao céu, ele dizia assim: escolhe uma couraça para te usar. E eu escolhi uma couraça, estava dentro de uma vitrine de vidro. E ele dizia assim: todas essas couraças que você está vendo, essas couraças, elas são refinadas pelo fogo, elas são preparadas pelo fogo. E ali eu escolhia uma couraça. Um anjo, ele ia lá, pegava a couraça, ele entregava para o anjo que estava conversando comigo, e eu começava a colocar aquela couraça. Só que eu pensava, irmãos, que só era uma couraça, que ele ia me entregar. E eu vi aquele anjo voltando lá naquela vitrine, e ele começava a trazer, digamos assim, todos os equipamentos, de um soldado. Ele ia lá, ele trazia o sapato, ele trazia um escudo, uma espada. E eu dizia para o anjo, eu imaginava que era só a couraça, que era para me escolher. Não, mas o equipamento ele vem completo. E eu dizia amém, Senhor. E ali o Senhor me equipava. E aquele anjo, irmãos, ali no céu ele começava a conversar comigo, irmãos. E ali eu pude fazer algumas perguntas ao Senhor. E a primeira pergunta que eu fiz foi essa: Senhor, o que significava aquelas correntes que eu vi no alto? E o Senhor, ele falava bem assim, que aquelas correntes, elas ficam junto com o céu de bronze. E aquelas correntes, elas impedem que as orações dos santos cheguem ao céu. E eu dizia: Senhor, mas essas correntes são muito grandes, porque não eram correntes comuns. E o Senhor falava exatamente. É por isso que muitas das orações dos santos, de vocês, não chegam até mim. É impossível chegar até mim por conta dessas correntes, por conta do céu de bronze. E o Senhor falava: não é apenas um céu de bronze que está fechado, está cerrado. Não, não é somente isso, mas são os demônios protegendo para que as orações de vocês não venham chegar até mim. E você viu nada mais do que eu quebrando essas correntes. E eu comecei ali a glorificar o Senhor, comecei a exaltar o Senhor. Eu disse amém, Senhor. E nesse momento, irmãos, o anjo do Senhor, ele falava bem assim: diga para os santos que eles estão correndo contra o tempo. A igreja está correndo contra o tempo. E eu dizia: por que, anjo, que a igreja está correndo contra o tempo? E ele diz assim: porque o Senhor está prestes para arrebatar a igreja. E eu dizia assim: o arrebatamento final, Senhor, aonde a igreja vai subir. Ele dizia: é esse arrebatamento que eu estou dizendo. A igreja, ela está correndo contra o tempo, e a qualquer momento o Senhor, ele pode vir e arrebatar a igreja. E o Senhor falava bem assim: continue pregando a doutrina com ímpeto, com coragem, porque vocês vão precisar de muita coragem, vocês vão precisar de muita unção ainda,
porque muitos já não têm mais esperança. Mas eu quero dizer para vocês que vocês precisam de mais unção, de mais coragem, porque vocês vão precisar nos últimos dias. E nesse momento, irmãos, que o anjo, ele falava isso, ele dizia assim: agora eu vou te levar em uma guerra espiritual. E eu começava a guerrear, irmãos, e eu via algumas setas que elas voavam, irmãos, sabe? E elas voavam, e elas grudavam nas couraças das pessoas. E ali, irmãos, né, eu vi alguns irmãos na guerra. Os irmãos, eles tiravam, sabe, aquelas setas demoníacas das couraças deles. Uma grudava, irmãos, assim na minha couraça, e ela começava a pegar fogo, e ela caía, ela morria. E nesse momento eu comecei a guerrear, irmãos, e o Senhor, ele falava bem assim: eu vou te levar em alguns lugares aonde os satanistas, eles fazem os trabalhos de feitiçaria. E o anjo, ele me levava, irmãos, nas encruzilhadas, nas esquinas. E eu ia, irmãos, por várias esquinas. E o interessante, irmãos, que em todos esses lugares que a gente chegava, já tinha satanistas lá, que eles ficavam protegendo aqueles lugares, irmãos. E eles faziam as oferendas. Eu via um prato de farinha, eu via alguns alimentos assim, cru, cheio de sangue, sabe? E eles fazendo lá o ritual deles, satânicos. E o Senhor falava bem assim: comece a guerrear, comece a quebrar essas coisas. E eu comecei a guerrear, irmãos, e o Senhor me falou algo novo. O Senhor falava bem assim: diga para os santos que a oração deles não impacta somente a cidade de Manaus, não impacta somente o Brasil. Eu ouvi algo novo do Senhor. O Senhor, ele falava assim: a oração dos santos, ainda mais, irmãos, sabe, muitas pessoas podem se escandalizar pelo que eu vou falar, mas o Senhor falava bem assim: a oração da igreja Shalom, ela não só impacta o Brasil, mas ela impacta os 4 cantos da terra. E o Senhor falava bem assim: não somente as obras de magia, sabe, de feitiçaria, de macumbaria, são quebrados pelo Brasil, mas há magias, há feitiçarias que são quebradas em outros países, pela oração de vocês nessa igreja, pela oração de vocês nessa congregação. E o Senhor começava a falar, irmãos, outros países, sabe, que são dominados por demônios, por principados, por potestades. E o Senhor falava: a oração que vocês fazem nesse lugar quebram feitiçaria em outros países. E muitos de vocês, o Senhor falava, e muitos dos meus santos não sabem disso. O Senhor falava: alguns sabem, outros ainda não entenderam que a oração dos santos atingem outros lugares. O Senhor falava. E ali, irmãos, eu comecei a quebrar aquela obra de feitiçaria. Só que eu chegava, irmãos, em um determinado lugar, irmãos, que eu tive muito trabalho, irmãos, e eu começava, sabe, a cavar, sabe, como se tivesse assim uma grande ossada assim debaixo da terra, uma pessoa que havia morrido. Eles tinham matado uma pessoa e os ossos estavam lá. E de repente, irmãos, eu via os demônios chegando lá e guerreando comigo. Ele dizia: você não vai desfazer essa obra. E eu via, irmãos, os demônios, eles chegavam como se fossem porcos, sabe, irmãos, comendo os alimentos. Eu via um demônio como se fosse um grande gorila, um macaco, nojento, cheio de espinho na costa dele. Ele começava a comer, irmãos, sabe, aquelas porcarias, sabe, aquela obra de feitiçaria. Ele comia como um porco, irmãos. E eu via assim, irmãos, que o céu, ele estava assim em trevas. E eu via assim também, irmãos, outros demônios que eles atuavam como sombras, sabe, fechando, sabe, aquele ambiente. E eu guerreando, irmãos. E eu via que tinha demônios que eles conseguiam
cumprir o papel deles ali, de receber. E quando eles recebiam aquela obra de feitiçaria, eles saíam. E eu via aqueles demônios entrando nas pessoas. E o Senhor falava: esses demônios que conseguiram receber a obra de feitiçaria, você vai guerrear em favor das pessoas. E eu começava, irmãos, a guerrear. E o Senhor, Ele dizia: não temas, porque eu sou com a minha igreja. E nesse momento, irmãos, o Senhor, Ele me tira ali da guerra, uma guerra muito travada. E o Senhor, Ele me leva até o céu. E Ele falava: não desanima, fala para os meus santos não desanimarem. E o Senhor dizia: quando eu digo os meus santos, é você, a minha igreja. O Senhor falava: os meus santos é você que está posicionado, a minha igreja. E nesse momento, irmãos, eu vi assim de longe um grande leão, irmãos, que a cara dele, o rosto dele era enorme, irmãos, e ele rosnava, sabe? E um anjo falava: esse daí é o alarido do leão. E ali eu entendi, irmãos, que é o Senhor falando com a igreja. E essa foi a minha experiência, irmão. Amém, irmãos? Graça e paz. Eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, irmãos. Minha experiência, ela foi bem longa. Algumas coisas eu vou poder falar. Assim que a apóstola, ela ministrou, né, um arrebatamento em minha vida, apareceu o anjo do Senhor. Ali eu fiz a pergunta a ele, e ele confirmou que sim, que ele cria no Senhor. E nesse momento o anjo do Senhor, ele pediu para me estender a mão a ele. Eu estendi, e o anjo, ele me levou ao céu. E quando eu cheguei ao céu, ali ele me revestiu com as armaduras espirituais. E ali um anjo do Senhor, ele dizia que ele queria falar algo com a igreja do Senhor, né? A igreja do Senhor como um todo. E o Senhor falava bem assim, irmãos, que é para a igreja do Senhor manter a santificação da alma. Porém, é para a igreja do Senhor não esquecer de preservar a santificação do corpo. E eu perguntava do anjo do Senhor por que ele estava dizendo sobre a santificação do corpo. E ali o anjo do Senhor falava: porque muitos procuram a santificação da alma e têm se esquecido da santificação do corpo. E o Senhor falava: muitos estão no inferno porque esqueceram da santificação do corpo. E o Senhor começava a falar que muitas pessoas já não têm mais dado importância para a santificação do corpo. E o Senhor dizia assim: é importante sim a santificação da alma. E o Senhor usava essa expressão: é necessário estar bem resolvido por dentro, as emoções, a alma, porém é preciso preservar a santificação do corpo. E o Senhor falava algumas coisas que precisamos manter, irmãos, por fora. E o Senhor começava a falar de uma certa boa aparência por fora. E o Senhor falava, né, de muitas coisas que Ele já tinha falado no passado, e muitas pessoas não deram crédito, e outras até hoje em dia não dão crédito, né, que é acerca do vestimento, né? E a igreja do Senhor já sabe, irmãos, né, o que o Senhor aprova ou reprova. E o Senhor apenas ele mandava alertar, irmãos, que precisamos manter a boa aparência por fora, porque o Senhor ele se agrada disso. E isso faz parte da doutrina. E o Senhor, irmãos, nesse momento, ele me levava em uma parte do céu. E ali eu pude contemplar, irmãos, muitas coisas maravilhosas que o Senhor ele tem preparado para a sua igreja. Mas o Senhor ele falava que as pessoas que vão conquistar, né, digamos assim, as coisas que o Senhor tem preparado, né, no reino espiritual, é somente aquelas pessoas que estarão aptas naquele grande dia. E eu fazia uma pergunta ao Senhor: Senhor, como é que um homem se torna apto a conquistar o céu, a vida eterna? E o Senhor falava: é cuidando da alma e cuidando do coração, é mantendo, né, a boa aparência também.
E o anjo do Senhor, ele batia nessa tecla, né? Da boa aparência por fora. E o Senhor falava, porque muitos dizem que estão bem resolvidos por dentro, né? Mas ainda pecam contra o Senhor na boa aparência. E o Senhor falava, no templo do Senhor é uma coisa, mas quando chega na sua casa, a pessoa ela se transforma. E o Senhor falava assim, irmãos, que ele tem assim, digamos assim, ele não está se agradando de algumas atitudes, né, de pessoas. E o Senhor falava, aquilo que você é na sua casa, você precisa ser no templo. E você não pode ter uma dupla face, né, ser duas pessoas. E o Senhor, ele me dizia algo, irmãos, assim, acerca, né, do tempo em que a gente tem orado, né, na igreja. E o Senhor falava bem assim, existem igrejas que oram pela madrugada, porém vocês têm uma característica única, que ninguém tem, o Senhor falava. E o Senhor falava bem assim, a característica que vocês têm, que nenhuma outra igreja tem, é que vocês oram pela falência do inferno, é que vocês oram, que vocês intercedem para que o inferno venha enfraquecer, vocês oram, vocês guerreiam, né, contra as obras de Satanás. E o Senhor falava que tem muitas igrejas que não têm essa característica. O Senhor falava assim, há algumas igrejas que oram pela madrugada, porém elas oram errado, elas oram em pró à prosperidade espiritual, né, somente ao crescimento, né, de ovelhas. E o Senhor falava, não sou eu, Senhor, que dou o crescimento da obra, sou eu, Senhor, que dou o crescimento. E essas igrejas, elas têm orado errado, elas têm orado em prol ao crescimento, têm esquecido que sou eu, Senhor, que dou o crescimento. Essas igrejas, elas têm orado em prol à prosperidade, né, as finanças do templo, porém sou eu, Senhor, que abençoo. E vocês têm essa característica única, que nenhuma outra igreja tem, que vocês sempre estão orando pela falência do inferno. E o Senhor falava, irmãos, de um certo combate, né, que a igreja Shalom tem contra o inferno, né? E o Senhor falava bem assim, vocês é a única igreja que estão sempre em combate com o inferno, perto a perto, por causa da oração que vocês fazem pela madrugada. E o Senhor começava a dizer acerca da importância, né, da oração da madrugada, né, que essa oração ela é uma oração viva, que o Senhor, ele recebe. E nesse momento, irmãos, o Senhor, ele me levava em uma outra parte do céu, sabe? E ali eu pude contemplar algumas coisas que eu já não posso compartilhar com a igreja, porque já é pessoal, né? É acerca, né, da obra do Senhor. Mas assim, irmãos, foi uma experiência assim, incrível, sabe? Abençoado mesmo. Amém, irmãos? Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 e 8, que diz assim: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém, amados irmãos, né? Tema forte, né? A igreja está correndo contra o tempo. E nós sabemos, né, que tudo está se cumprindo, né? Nós estamos hoje, enquanto estou gravando esse áudio, né, 1º de fevereiro de 2023, e tem se falado muito nessa época, né, sobre o relógio do Apocalipse, né, que já está nos segundos finais, nos minutos finais. Então, amados irmãos, como nós bem lemos agora, né, a Bíblia fala que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor, né? O Senhor, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar daqui a 1 ano, 2, 10, 20, 100, 1 milhão de anos, não sabemos, né? Mas o fato é que o relógio está correndo para nós, para a nossa geração, para você que está ouvindo essa palavra, para você que ouviu essa experiência, para você que está aqui
o relógio está correndo, vai chegar um momento em que, de certa forma, né, a nossa morte chegará e Jesus voltará, vamos assim dizer, para nós que morreremos, né? Então, amados irmãos, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, né? Segue-se o juízo, aí a pessoa vai ou para o inferno ou para o céu, né, irmãos? Como Jesus bem disse ali na história ali do Lázaro e o mendigo, e né, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, diz a palavra. Então, irmãos, nós estamos correndo contra o tempo, estamos correndo contra, sabe, irmãos, um mundo que a cada dia mais vai ficando mais sofisticado as coisas, a cada dia vai ficando mais difícil as coisas, né? Nós estamos orando, seguimos orando pela madrugada, né, na experiência dessa madrugada, o Senhor falou para ele, né, sobre as nossas guerras, lutas, o nível de guerra que temos enfrentado, né, apóstolo, contra principados, contra potestades. Irmãos, não queremos ser melhor que ninguém, não queremos ser santarrão, sabe, irmãos, apenas buscar o Senhor. Tá lá em Atos, lá, né, que todos os dias eles estavam unânimes no templo, orando, buscando, irmãos, e é isso que estamos fazendo todas as noites, unânimes na igreja, orando, buscando, lutando contra principado, contra feiticeiros, dons estão sendo derramados, sabe, irmãos, madrugadas gloriosas de arrebatamentos, de poder de Deus, não é isso, apóstolo? O Senhor preparando a igreja para ir morar no céu, não é isso? É isso, amém, glória a Deus, é isso mesmo. E eu tenho visto, né, o esforço e a perseverança dos irmãos orando, e eu achei interessante na experiência dele, né, o diferencial, né, irmão? Nós fomos chamados para a guerra, né? Deus nos deu a graça de podermos adentrar aí no mundo espiritual, e Deus tem nos treinado para essa batalha de alto nível, aonde o Senhor tem levantado um povo que tem perseverado em servir a Cristo, está orando. Nós oramos um pelos outros, oramos por todos, clamamos mesmo, combatemos mesmo a sorte espiritual da maldade, combatemos aí o inferno de frente mesmo, né? E Deus tem nos sustentado nesse nível de unção, nesse poder sobrenatural, né? Temos travado guerras espirituais de alto nível, e é o Senhor que tem estado na frente de cada batalha para nos dar vitória. O relógio realmente está contando, está batendo, e nós temos pouco tempo, irmãos. E bem-aventurado aqueles que não forem encontrados em falta em nada, mas que estiverem com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É tempo de andar na verdade, viver a verdade, de guerrear mesmo, de orar, de perseverar, de entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, porque o mais ele fará. Amém. Deus abençoe. Amém, irmãos. Então, te prepara, igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, querido Pai amado, muito obrigado por essa experiência, obrigado por cada filho, filha que chegou até aqui, o momento da oração, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar tua graça, que recaia sobre nós um espírito de temor e tremor, como diz a tua palavra, Senhor, que devemos desenvolver nossa salvação assim, e assim viver mais seriamente a vida de cristã, Senhor, fugindo do pecado e resistindo às tentações, orando, jejuando, clamando, buscando. Pai, resgata, Senhor, os valores perdidos, resgata, meu Pai querido, Pai amado, a chama do primeiro amor no coração de cada crente, no coração da tua igreja, para que assim possamos alcançar a nossa salvação, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.